Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de ciência. Aqui quem está falando é a professora Maricildes e hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular. Bem, o sistema cardiovascular ele é constituído por três elementos principais: os vasos sanguíneos, o sangue e o coração. Então, nessa imagem que vocês estão visualizando na tela, ela está representando o sistema cardiovascular. Então, observe aqui, nós temos os vasos sanguíneos. Dentro desses vasos sanguíneos, essas ramificações vermelho e azul, dentro do vaso sanguíneo está circulando o sangue e aqui ao centro nós temos o coração. Então, o sistema cardiovascular sanguíneo, ele é composto de vasos sanguíneos, do sangue circulando dentro dos vasos e do coração. São esses três elementos. Mas qual é a principal função desse sistema, do sistema cardiovascular? Então, a principal função do sistema cardiovascular é fazer o sangue circular, ou seja, fluir por todo o nosso corpo. Para quê? Para transformar nutrientes, gás oxigênio e retirar o gás carbônico e os excretas que tem dentro do nosso corpo que não precisamos mais. Essa é a função, é para que serve a importância do sistema cardiovascular em nosso organismo. Nessa imagem aqui, vocês podem observar, é como se tivesse dado um zoom, né? No vaso sanguíneo aí. E também, assim, o sistema cardiovascular, ele também tem a função de levar as células de defesa a um local onde está acontecendo uma determinada infecção. Digamos que você tem infecção no pé, né? Aí o sistema cardiovascular, o sangue, se encarrega de transportar as células de defesa, os glóbulos brancos, até essa infecção para que ela venha combater essa infecção. Então, isso também é uma função do sistema cardiovascular, ou seja, de levar células de defesa em um local onde está acontecendo uma determinada infecção, né? Então, isso também é função do sistema cardiovascular. Ou seja, a função dele basicamente é, através do coração, bombear o sangue e o sangue levar esses diferentes materiais. Essa é a função do sistema cardiovascular. Em seguida, vamos ver aqui essa imagem, onde nós podemos ver como se tivesse dado um zoom no vaso sanguíneo. Dentro do vaso sanguíneo circula o sangue. Aqui podemos visualizar o coração, os vasos sanguíneos, as veias de azul e as artérias de vermelho. Os vasos sanguíneos são tubos que conduzem o sangue por todo o corpo. Então, o sangue percorre aqui nesses tubos chamados vasos sanguíneos. Outra imagem aqui na tela, nós podemos ver uma amostra de sangue e aqui explicando como é constituído o sangue. Então, o sangue ele é responsável pelo transporte de materiais pelo organismo, que nós já falamos, distribui os nutrientes como gás e oxigênio para todas as células do corpo e também ele transporta gás carbônico e excretas produzido para os órgãos responsáveis pela sua eliminação. Isso é a função do sistema cardiovascular. Aqui nós temos a imagem de um tubo mostrando a quantidade de sangue, a composição do sangue. Então, o sangue ele é dividido em plasma, né? E os elementos figurativos. O plasma é um líquido, branco, vamos dizer assim, transparente, uma parte transparente. Aqui nós temos a parte sólida, nós temos glóbulos brancos, que são as células de defesa do nosso organismo, e os glóbulos vermelhos, que são as células vermelhas do nosso organismo. E tem também as plaquetas. Então, essa é a constituição do sangue. O sangue é constituído de plasma, de plaquetas, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Depois a gente vai ver mais detalhadamente. E aqui é a amostra do sangue. Em seguida, nós vamos ver aqui os vasos sanguíneos, né? Detalhadamente. Os vasos sanguíneos, eles formam uma rede de tubos de paredes elásticas que conduzem o sangue pelo corpo. Então, eles são formados por paredes elásticas, né? Para ele suportar a pressão do sangue. E esse sangue, ele é conduzido pelo todo o corpo, né?
Esses vasos podem ser de 3 tipos. Quais são os tipos de vaso? As artérias, as veias e os capilares, né? Então, vamos estudar detalhadamente cada um, os vasos sanguíneos. Aqui nós temos a imagem do coração, né? O coração é um órgão que impulsiona como se fosse uma bomba, né? Impulsiona o sangue e mantém circulando por todo o corpo. Ele impulsiona o sangue para todo o corpo, esse corpo sai do coração, vai para todas as partes do corpo e depois volta para o coração novamente. Então, ele fica circulando em todo o corpo. É um elemento também do sistema cardiovascular. Aqui nós vamos ver. De acordo com o que a gente já viu, ver se dá para vocês responderem essa questão. Então, vamos completar a frase. O sistema cardiovascular, ele é constituído pelo órgão responsável por bombear o sangue a todas as partes do corpo. Vocês sabem responder que órgão é esse que ele bombeia o sangue para todas as partes do corpo, levando nutrientes? Respondam aí. E pelas estruturas por onde circula o sangue. Quais são as estruturas por onde o sangue passa, por onde o sangue circula? Vocês vão pensar aí e vão responder. Depois vão me mandar a resposta. Com certeza vocês vão ser capazes de responder esse quiz aí. Outra questão. O sistema circulatório humano ele é constituído de quê? Ele é constituído pelo coração, pelos vasos sanguíneos, pelo sangue, pelos vasos sanguíneos, pelos vasos sanguíneos e sangue, ou ele é constituído só pelo coração, pelos vasos sanguíneos, ou ele é constituído só pelo coração e pelo sangue. Qual dessas alternativas aqui vocês acham que é a certa? O sistema circulatório humano é constituído de quê? Quais são os elementos que constituem o sistema circulatório? É a letra A letra B, a letra C ou a letra D? Responda no caderno, depois vocês me enviam a resposta. Essa é fácil, com certeza vocês irão acertar. Bom, em seguida vamos ver detalhadamente aqui as artérias, né? Falando sobre as características das artérias. Então, as características das artérias são, o que são essas artérias? Elas levam o sangue, são os vasos que levam o sangue do coração para os tecidos do corpo. Então, pega o sangue, sai do coração e vai para todos os tecidos do corpo através das artérias. As paredes das artérias elas são mais grossas e elásticas para suportar a pressão do sangue dentro das artérias. Elas se ramificam e essas ramificações a gente passa a chamar de arteríolas, ou seja, são artérias, no final das artérias tem umas ramificações e essas ramificações bem fininhas elas já passam a ser chamadas de arteríolas. A maioria das artérias transportam sangue rico em oxigênio. Então, a maioria das artérias, elas transformam um sangue rico em oxigênio, com exceção a artéria pulmonar. Aqui nós podemos visualizar no vídeo a imagem de uma artéria. Vocês podem observar que as paredes das artérias são mais largas, mais grossas, né? O diâmetro dela é mais largo. E por que ela apresenta essas paredes mais largas, o diâmetro? Porque ela recebe uma pressão muito grande, aqui as paredes recebem a pressão muito grande do sangue. Quando sai do coração, vem com uma pressão bem grande, e aí essas paredes têm que ser bem resistentes para suportar essa pressão do sangue dentro das artérias. Então, o sangue que passa aqui dentro das artérias é um sangue rico em oxigênio, né? O sangue que sai do coração e vai ser jogado por todas as partes do corpo. Ele está cheio de oxigênio para levar o oxigênio para todas as células do corpo. Então, o sangue sai do coração, entra nas artérias, ele vem cheio de oxigênio. Esse sangue joga esse oxigênio em todas as partes do corpo e depois fica o sangue pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, porque pega esses gás carbônico da célula do corpo e lança nas veias para ser transportada para o coração novamente. Em seguida, nós vamos ver uma imagem onde está mostrando os vasos sanguíneos e o coração, ou seja, os elementos que constituem o sistema circulatório. Olha a imagem aí da artéria, como é grossa, parede elástica em relação às outras, né? Aqui as artérias são essas de cor vermelha.
Essa cor vermelha aqui está indicando que é um sangue rico em oxigênio, que circula aqui dentro. Os vasos sanguíneos azul são as veias, está indicando que é um sangue rico em gás carbônico, por isso que elas apresentam dessa cor. Por que apresenta dessa cor? Às vezes a gente olha no braço e verifica um vaso a cor azul, mas não é que o sangue é azul, é porque o sangue é mais concentrado e o sangue rico em gás carbônico, ele dá uma aparência de que ele é um sangue azul, mas não é. O sangue que circula aqui, ele é vermelho. Mas nas ilustrações sempre nós vamos encontrar as artérias sempre pintadas de vermelho e as veias sempre pintadas em gás carbônico. Implica dizer o quê? Que as artérias têm sangue rico em oxigênor e as veias têm sangue rico em gás carbônico. Então, a cor azul sempre vai indicar veias, né? E a cor vermelha sempre vai indicar as artérias. Tudo bem, pessoal? Tá dando para entender? Vamos ver aqui outros vasos sanguíneos, como as veias. Vamos falar um pouquinho sobre as veias. As veias, elas transportam o sangue dos tecidos do corpo para o coração. Então, é o contrário das artérias. Então, elas pegam o sangue do tecido de todos os tecidos do corpo e traz para o coração, né? Como assim? Então, o sangue que está lá, por exemplo, no meu pé, ele está cheio de oxigênio, né? O sangue que está lá no meu pé, ele está cheio de gás carbônico, né? Que a célula já eliminaram esse gás carbônico. Então, a célula, o sangue capta, lança o oxigênio para a célula do pé. Ele vai voltar cheio de gás carbônico. Então, aquele sangue que vai chegar lá no meu pé vai cheio de oxigênio. Aí, o sangue deixa o oxigênio no pé e traz o gás carbônico. Então, as veias, elas vão transportar o sangue rico em gás carbônico. Então, o sangue rico em oxigênio chega no meu pé, cheio de oxigênio. Quando chega lá no meu pé, as veias vão eliminar o gás carbônico que trouxeram da célula. Então, aí vai trazer gás carbônico, as veias. As veias têm um diâmetro menor e possuem paredes mais finas. Elas transportam o sangue dos tecidos, não esquecendo, do corpo para o coração. Traz de todas as partes do corpo, ela traz o sangue rico em gás carbônico e traz para o coração. Elas têm um menor diâmetro e possuem paredes finas. Em comparação com as artérias, as veias têm um diâmetro menor, as paredes delas são finas. As veias de maior diâmetro, principalmente as da perna, elas apresentam válvulas, né? Elas têm essas válvulas. E no seu interior, essas válvulas, elas servem para quê? Para impedir o refluxo sanguíneo. Para impedir que o sangue não volte para baixo, né? A maioria das vezes transportam sangue rico em gás carbônico, a maioria. Aí vamos ver aqui no slide, veias com válvulas abertas e fechadas. Aqui nós temos o exemplo, nós temos o modelo de uma veia, observe que a parede dela é mais fina do que da parede da artéria que eu mostrei para vocês. E aqui nós temos veias com as válvulas abertas, isso aqui, essas estruturas aqui são as válvulas. Elas estão abertas, que o sangue vem do pé e passa aqui, ó, de baixo para cima, contra a lei da gravidade aqui, contra a gravidade. Então, de baixo para cima. Então, quando esse sangue passa para cima, vai subindo nas veias, para não ocorrer o refluxo, para esse sangue não voltar, as válvulas, elas se fecham, para não deixar o sangue voltar.